Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Alto e bom som. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos sejam bem de saúde. Como algumas pessoas estão entrando ainda, a gente vai colocar um vídeo institucional da SMR e aí depois a gente já começa o nosso webinar, tá bom? Vou colocar aqui. A SMR é uma empresa de gestão e reestruturação e expansão corporativa que atua em empresas de médio e grande porte através do modelo de gestão em loco, visando a saúde administrativa e financeira dos clientes. Com a metodologia de gestão estratégica SGR, agimos em todas as áreas da empresa, sempre em busca de integração e resultados. Através de um diagnóstico minucioso, trabalhamos em conjunto com as lideranças no desenvolvimento de oportunidades e aspectos críticos. Com um plano de ação desenhado, passamos ao cronograma de iniciativas por área, em que cada atividade é coordenada por nossos executores. Cada implantação tem um ciclo PDCA de monitoramento das ações, mensuração dos resultados e correções necessárias. A SMR conta com uma régua completa de produtos voltados para a reestruturação corporativa. Através do modelo de gestão em loco, atuamos com soluções direcionadas a resultados. Soluções financeiras. Administrativas. Operacionais. E estratégicas. Soluções que geram resultados, como redução de custo, adequação de margem, markup e CPV, reestruturação das unidades de negócios, recuperação de crédito e cobrança, melhoria nos processos e engajamento organizacional. Soluções que apoiam as empresas com um mapa completo para a melhor tomada de decisões. Conte com mais de 10 anos de expertise e uma equipe qualificada e multidisciplinar de executores para diagnosticar, planejar e implementar as ações necessárias. Bom, boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Sou o Leonardo Amadeu, sócio-diretor da SMR. Gostaria de agradecer primeiro a presença de todos vocês. Falando um pouco sobre a SMR, a gente é uma empresa de gestão e reestruturação, atuando principalmente nas áreas financeiras, administrativa, comercial e estratégica também, com foco sempre em ajudar no resultado da empresa. E aí a gente se baseia basicamente em 3 pilares. Primeiro, que é diagnosticar, o segundo, planejar, e o terceiro, que é implantar, o que acaba deixando um grande diferencial para a SMR, porque a gente não é consultor, nós somos executores. A gente está ali com o cliente, ajudando a implantar exatamente o que a gente definiu dentro do plano de ação. E aí, devido a essa necessidade dos nossos clientes e dos empresários, a gente desenvolveu esse primeiro webinar para trazer mais informações e esclarecimentos e algumas soluções também para vocês dessa área tão importante
Por isso que a gente trouxe esse tema, que é de estratégia bancária. Vocês sabem o que está por trás dos números? E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe o especialista e executivo de mercado, Garcia. Boa noite, Garcia, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Léo? Boa noite a todos. Garcia, primeiro você pode falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória para todo mundo? Claro, sem dúvida. Bom, basicamente, trabalhei 5 anos em banco, lá nos anos 80, e depois foram mais 28 anos em uma multinacional italiana, sendo dos 28 anos, 25 na área financeira, desde operador de mercado financeiro, gerente financeiro Latam, e os últimos 8 anos eu estava como diretor financeiro Latam. E essa jornada se encerrou em 28 de fevereiro último, quando passei a atuar também junto com a SMR. Excelente. Eu vou colocar a apresentação aqui. Pessoal, pode ir mandando as perguntas via chat, que aí depois, na hora que o Garcia terminar a apresentação, a gente faz um bate-papo, tá bom? Vamos lá, Garcia. Perfeito. Bom, vou tentar não serão muitos slides, a ideia aqui é passar um pouco da minha experiência para vocês e principalmente provocar. Eu acho que a melhor forma até de passar a experiência é passar uma provocação para que cada um faça uma reflexão dentro do seu negócio, da sua empresa, do seu relacionamento da empresa ou do conglomerado de empresas junto com o mercado bancário, junto com os bancos. Então, primeiro slide aqui, do outro lado da mesa de negociação, explicando muito rapidamente, né? Ou seja, basicamente os bancos eles trabalham com duas formas de remuneração. Aquelas na qual eles terão um empenho de capital, então tudo que for risco que o banco toma, seja no empréstimo, no financiamento de longo prazo, numa fiança bancária, tudo aquilo que o banco está tomando um risco, há um empenho de capital por parte do banco. Serviços em gerais é aquele outro item que não há empenho de capital. Então, por exemplo, todos nós aqui temos conta corrente em bancos, alguns vão ter isenção, outros não terão isenção. Aquelas tarifas que os bancos cobram, custódia para fazer custódia de ações, na sua empresa você tem contas a pagar, independente de qual esteja em qual banco. Há também, toda vez que se paga uma TED, se paga um fornecedor, a parte da cobrança, o boleto, e tantas outras comissões, tarifas e outras coisas que os bancos cobram. Isso, obviamente, não tem empenho de capital. O banco simplesmente tem lá a sua estrutura com o seu software desenvolvido e ele está cobrando. Então, de maneira muito simplista, obviamente que tem outras formas, mas de uma maneira muito simplista, bancos, duas formas dele fazer receita. Uma, através de empenho de capital, que ele vai ter risco na operação, e a outra forma através de cobrança de tarifas, serviços e outros afins, no qual ele não tem um empenho de capital. Perfeito. Se puder passar o próximo. Na primeira, quando o banco tem um empenho de capital, cada banco, principalmente, por exemplo, os internacionais e os grandes bancos, os bancos médios e pequenos, às vezes eles vão ter uma outra forma de fazer isso, mas os grandes bancos eles vão determinar qual é a remuneração sobre capital, o famoso ROI, Return on Equity. Então, o banco vai determinar, a casa matriz, seja um banco inglês, um banco italiano, um banco francês ou um banco chinês, cada um dentro do seu banco de casa matriz vai determinar qual é a rentabilidade sobre esse capital. Além da rentabilidade sobre capital que cada casa matriz ou cada conselho de banco, diretriz vai ser, ele também ainda tem que se adequar a, por exemplo, Basileia, ou seja, Basileia 1, Basileia 2, hoje estamos na Basileia 3, ele tem as provisões, então você pega, por exemplo, Banco Central, o Banco Central ele tem um ranqueamento do risco de cada empresa que vai de A até G, e dependendo do risco da empresa, ele é obrigado a fazer uma provisão diferente na largada. Então, por exemplo, empresa X vai tomar um empréstimo, a classificação de risco dela é uma classificação ruim. Automaticamente, por norma do Banco Central, desde o momento zero, na hora que ele concede isso, o banco já é obrigado a fazer uma provisão
de 1, 2, 3%, tem uma determinação do Banco Central exclusiva para isso. Uhum. O que acontece? Isso passa a ser um custo. Ou seja, automaticamente o banco ele aloca de 100, ele tem mais 2, 3, 4% de capital alocado para cada tipo de operação em função do risco. Então, de uma maneira muito genérica, na parte de empréstimos, custo do capital e mais ainda tudo aquilo que determinam regras de Basileia e regras também de Banco Central. Aproveitando até esse tema, uma coisa que não está aqui no slide, só explicando, que é algo interessante, sempre se ouviu muito que os bancos do Brasil são mais sólidos que em muitos locais do mundo. Aí uma pequena explicação, normalmente no Brasil, a regra de capital para o total dos ativos é uma regra mais rígida que, por exemplo, a regra de Basileia. Então, normalmente, lá fora, os bancos conseguem, muitas vezes, alavancar até 11 vezes o seu capital. Então, um banco que tenha 1 bilhão de ativos, ele vai conseguir, 1 bilhão de capital, ele vai conseguir fazer uma alavancagem de até 11 bilhões de ativos. O risco é menor. No Brasil, normalmente, o Banco Central, desde épocas passadas, desde a época de inflação e tudo mais, a regra do Bacen é mais rígida. Então, normalmente no Brasil, o banco ele pode alavancar até 9 vezes o seu capital. Então, o mesmo capital de 1 bilhão, no caso aí de reais, ele vai poder alavancar 9 vezes. Então, por esse tema de o banco ter mais capital para suportar os ativos, que são os empréstimos que ele faz, então se diz que os bancos no Brasil têm uma alta solidez, muitas vezes comparativamente são mais sólidos que os bancos internacionais. Sim. E ainda dentro do mesmo slide, na questão do empréstimo, né, normalmente é onde a maioria das empresas, os seus tesoureiros, o seu financeiro, o empresário, vai ficar na discussão com o banco focando no custo do empréstimo. Então, vai tomar uma operação lá, seja uma operação mais longa, uma operação mais curta, uma operação de médio prazo, há um foco muito grande na discussão do custo do empréstimo. E normalmente, como qualquer empresa, ele sempre vai achar que está pagando mais caro do que ele deveria. Exato. É normal. Então, o empresário, o financeiro, se o custo está sendo 300 do CDI, está sendo 2% acima do CDI, CDI mais 2, ele sempre vai achar que devia ser 200 do CDI, que deveria ser CDI mais 1,5. É normal esse confronto entre a empresa, seja na figura do financeiro, seja na figura do empresário, seja em qual figura que for que representa a empresa, sempre vai achar que o banco ou os bancos estão cobrando mais do que ele deveria pagar. Como todos nós, né, Garcia? A gente sempre vai buscar a menor taxa e Exato. É assim, pessoa física ou jurídica sempre querer menor taxa. Justo. Absolutamente normal essa discussão. Exato. Aqui eu coloco um ponto que muitas vezes não é explorado. As grandes multinacionais, é muito comum elas explorarem esses pontos, né? Que são ativos que a empresa tem que podem ser colocados numa mesa de negociação. Então, quais são esses ativos? Contas a pagar. Porque o contas a pagar, toda vez que você define, o contas a pagar vai ser com o Santander, com o Bradesco, com o Itaú, com o Daicoval, com o Banco Industrial, com o Indusval, não Sofisa, não importa com qual banco você defina. Significa que o banco vai estar te cobrando uma tarifa para fazer o pagamento para cada fornecedor. E essa tarifa, voltando naquela minha primeira explicação, não tem empenho de capital. É o melhor dos mundos para o banco. Ele faz receita sem empenhar capital. Então, isso, entre aspas, é um ativo a ser considerado na mesa de negociação. Quando a empresa está sentando junto com o banco, bom, independente do custo, obviamente que tem que ser olhado, né? Se eu vou escolher, supostamente eu vou escolher o banco do menor custo, né? Claro. Para fazer o meu contas a pagar. Porém, isso é um ativo, no sentido de que, banco, eu estou te dando aqui uma remuneração, vou chutar um número aqui de R$15 mil por mês, porém você não tem empenho de capital. Então, isso é um ativo sempre na mesa de negociação. Outro exemplo ali que eu dou, cobrança. Quanto vai me custar o boleto? O boleto, tradicionalmente, aí,
Os bancos vão cobrar entre 0,80, 1,20, 1,50. Volumes maiores, o preço normalmente cai. Novamente, você está dando para o banco, aquele banco que for escolhido, que supostamente ele é escolhido porque ele é o do menor preço, isso é um ativo, porque você está dando receita para o banco sem novamente ele ter o empenho de capital. Sim. Folha de pagamento. Esse é um belo do ativo. Vamos citar aqui um exemplo, uma empresa que porventura tenha 500 funcionários. Quando a empresa define, olha, o banco da minha folha de pagamento, obviamente que o número de bancos que fazem folha já é um número bem mais restrito daqueles que fazem contas a pagar e cobrança. Mas, por exemplo, um banco de folha, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, e mais alguns outros, Safra, e mais alguns outros poucos bancos que fazem esse tipo de trabalho. Quando você define o banco, você está dando para este banco, no meu exemplo dos 500 funcionários, você está dando 500 contas correntes. Você está dando a possibilidade dele vender seguros para 500 contas correntes. A possibilidade dele vender financiamento imobiliário para 500 contas correntes. E tantos outros produtos que um banco tem a oferecer que você está entregando, entre aspas, não de mão beijada, porque obviamente também houve uma negociação para a definição do banco. Mas, de novo, isso é um ativo na mesa de negociação que você tem com os bancos, isso é um ativo para se colocar na mesa. Sem dúvida. Mais um exemplo ali. Nem todas as empresas vão ter a questão da famosa maquininha, né, que a gente vê tanto aí na televisão fazendo propaganda. Cielo, Rede, GetNet, Stone e tantas outras. Agora tem... Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo, ele me disse que tem mais de 30 adquirentes a mercado. Mas isso também é um ativo. Por quê? Porque muitas vezes a definição de qual é o seu parceiro de maquininha, ele tem um vínculo com o banco. Para citar um exemplo, o Cielo, os dois acionistas da Cielo são Bradesco e Banco do Brasil, 50% cada um. Se você decide pela rede, o acionista é Itaú, 100%. Eu defini pela GetNet. A GetNet é Santander. Então, cada vez que você define esse adquirente, que é a maquininha, né? No jargão popular aí é a chamada maquininha, de maneira indireta você está dando receita para esses bancos. Mais um item para você colocar na mesa de negociação quando vai discutir com o banco. Cadeia de fornecedores e cadeia de clientes. É outro ponto. Porque a partir do momento que você tem uma cadeia de fornecedores, você tem uma cadeia de clientes, se eles não forem maiores do que a sua empresa, obviamente que se os seus clientes são maiores do que a sua própria empresa e os seus fornecedores são maiores do que a sua própria empresa, na realidade eles podem negociar com o setor bancário melhor do que você, automaticamente, porque eles são empresas maiores. Mas digamos que você é uma empresa que vende para pequenos comércios. Para dar um exemplo, você é um grande atacadista, que fatura seus 200, 300 milhões, e você tem pequenos comércios. Então, o teu cliente final, ele é menor do que você. E os teus fornecedores são equivalentes. Tudo que você puder fazer de operações a mercado, com o mercado bancário, para os seus clientes, na realidade, você está trazendo um benefício aos seus clientes. Novamente, você pode até estar, de uma maneira ou outra, fidelizando os seus clientes com o banco A, banco B, banco C ou banco D. Mais um ativo. Novamente, aqui é mais um ativo para você colocar na mesa de negociação. Listo tudo isso para fazer um resumo que é muito comum acontecer. Você vai numa determinada empresa e pergunta para ela, o contas a pagar onde está? No Bradesco. Perfeito. O contas a receber, a cobrança, no Bradesco. E a sua folha? No Bradesco. Perfeito. E digamos que ele é uma empresa de varejo e você pergunta, e a maquininha Cielo? Você é doador ou é tomador de recursos? Não, eu sou tomador de recursos e eu preciso de recursos para fazer o meu capital de giro, independente da questão de investimentos, que eu também tomo investimentos de longo prazo.
Perfeito. Então o teu grande banco é Bradesco, como poderia ser Itaú, Banco do Brasil ou outro, hein? Estou usando aqui o nome dos bancos simplesmente para refletir o que acontece muitas vezes no mercado. Bradesco, perfeito. E você é tomador de recursos, perfeito. Você toma recursos aonde? Eu tomo no Itaú e no Banco do Brasil. Exato, não faz o menor sentido, né? Ok. E o Bradesco? Não, no Bradesco eu não tenho linha de crédito. Ou seja, você deu o filé, porque você deu uma série de receitas para o Bradesco, nas quais ele muitas vezes não tem empenho de capital, e você toma dinheiro no Itaú e no Banco do Brasil. Com certeza, esse dinheiro que você toma, independente se ele é curto, médio ou longo prazo, se ele é para investimentos ou é um capital de giro, com certeza ele deve ser mais caro do que se você tomasse no Bradesco. Nesse exemplo que eu dou, se eu fosse o dono da empresa, se eu fosse o tesoureiro da empresa, eu faria duas coisas. Ou o Bradesco me dá uma linha de crédito, ou eu mudo a minha cobrança, o meu contas a pagar e a minha folha para um dos bancos que me apoia do ponto de vista de financiamento. Perfeito, perfeito. E aí, essa última pergunta que você coloca aqui, já haviam analisado o tema sobre... Aí é provocação. Perfeito, porque... É uma provocação, será que já pararam para pensar sobre tudo isso? Porque no dia a dia você acaba consumindo, você acaba vendo que um banco dá mais oportunidade que o outro, só que você não pensa em todos esses ativos que você gera para o banco, né? Então... São ativos para sentar na mesa de negociação. E aí, obviamente, que cada empresa vai perceber qual é o melhor momento para colocar isso na mesa, né? Claro. Aqui também, voltando um pouco mais na provocação, né? Qual é a frequência que o gerente vai na sua empresa? O gerente do banco ou os gerentes dos bancos? E você tem o hábito de visitar o banco? É muito comum, e aí, tanto em empresas grandes, médias, pequenas, normalmente é o gerente da conta e o diretor do banco ou dos bancos que vão nos clientes. E aí você pergunta ao cliente, tá, e a sua agência é onde? Eu sei que é ali nós estamos aqui em São Paulo, né? Não sei, pessoas de outros estados que estão nos vendo. Eu sei que é ali na Lapa, mas não sei exatamente onde é porque eu nunca fui ao banco. Eu nem sei onde fica a agência do banco. Se você não sabe nem a agência do banco, no dia que você tiver um problema e precisar de um grande apoio, talvez você... Não quer dizer que você tendo um grande relacionamento com o banco, pode ser que na hora H o banco ainda muitas vezes não te apoie. Mas quanto mais você for visto, mais você será lembrado. É o famoso ditado: quem não é visto, não é lembrado. Então, aí é um conselho. Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas é um conselho que eu dou a todos os empresários. Não é só o financeiro da empresa. Os empresários, os donos da empresa, tem que saber quem é o gerente da conta, tem que conhecer quem é o diretor-geral da agência, se possível também, independente do tamanho da empresa, também fazer visita ao headquarters da empresa. Então, infelizmente hoje há uma concentração de que a grande maioria dos headquarters dos bancos estão em São Paulo. Num passado mais longínquo, quando eu comecei a trabalhar, eles se dividiam um pouco mais, né? Tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, também tinha em Minas Gerais, mas hoje, basicamente, infelizmente, São Paulo é o headquarters, é o coração dos bancos, é onde tomam as decisões. Então, para os empresários que não são de São Paulo, faço aqui um apelo, convém sempre, vindo a São Paulo, tentem colocar via o seu gerente da conta, o seu diretor da conta, lá na sua agência, da sua localidade, tente colocar uma visitinha no banco, nem que seja só para tomar um café. Mas relacionamento com o mercado bancário é tudo. Faz diferença na hora da necessidade, que eu vou depois entrar um pouco nesse tema aí, na questão da pandemia, na hora da necessidade, você ter sido próximo, faz diferença. Faz diferença. Só como pegando um gancho até nesse ponto, uma frequência, eu sei que não vai ter uma regra específica, mas 6 em 6 meses, mesmo 3 em 3 meses, mesmo que seja para tomar um café, como você mesmo citou, tem alguma cada 3 meses ir lá é bom, ou ano, enfim. Não tem uma regra, preferentemente o seu gerente, o seu diretor
e mesmo aqui nas casas matrizes dos bancos, as funções rodam muito. Então, normalmente, é difícil você ver hoje em dia um gerente de conta ele ficar mais de 3 anos com uma determinada conta. Então, eu diria pelo menos, uma vez por ano. Se puder ser no intervalo menor, é porque também todo mundo tem uma agenda também complicada, né? Lógico. Pensar que o empresário, muitas vezes ele tem um conglomerado de empresas, ele tem que atender todas, ele tem que visitar clientes, ele tem que visitar fornecedores, ou seja, não é uma tarefa fácil. Bancos nada mais é do que um fornecedor no mercado financeiro, mas dentro do possível, pelo menos uma vez por ano, meio que fazer uma visita aos parceiros, seja um só parceiro, 2, 3, 4, 5, mas fazer uma visita aos seus parceiros uma vez por ano. Se puder ser no intervalo menor, melhor Perfeito. ainda. Se puder ser a cada 3 meses, melhor ainda. Nem que seja só para tomar um café. Perfeito. Aqui de novo uma provocação, né? Eu listei aí, ou seja, se você for no site da Febraban, com certeza o número de bancos passará dos 100. Mas eu não quis trazer todos os bancos, eu trouxe alguns aí que são conhecidos, né? Quem não conhece o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil eu acabei nem listando aqui. Com certeza aqui, para muitos, talvez aqui pelo menos 5, 10, talvez 15 bancos não sejam conhecidos e nunca ouviram falar. Então, isso é só para citar a quantidade de potenciais parceiros bancários que existem no mercado. É gigante. Às vezes a gente fica limitado a 4, 5, né? Justo. É gigante. Gigante. Muitos, obviamente, que aqui são internacionais, e aí existe limitação da casa matriz, só podem trabalhar com multinacionais. Mas mesmo alguns internacionais, vou citar um exemplo aqui, Banco ABC e Banco Bocom. Banco ABC é um banco árabe, Banco Bocom é um banco chinês. Eles não têm essa limitação de trabalhar com bancos somente com multinacionais, eles podem trabalhar com grupos nacionais, cada um tem uma régua, 30 milhões de faturamento ano, 50 milhões, são regras diferentes, mas eles podem trabalhar com grupos locais. Alguns outros bancos aqui, pegando aqui um exemplo, o Deutsche, por exemplo, só trabalha com multinacional. Perfeito. A mesma coisa aqui, FDICs e financeiras. FDICs, então, se eu for fazer uma lista aqui, provavelmente eu teria uns 10 slides só para mencionar FDICs. Menciono FDICs porque muitas vezes, dependendo do setor que a empresa trabalha, o FDIC é uma válvula de escape para conseguir capital de giro. Então, muitas vezes, o empresário lá na sua empresa, ele tem contas a pagar com determinado prazo, ele tem clientes que talvez ele tenha um prazo às vezes mais alongado, 60, 90 dias. E o que acontece? Ele pode não ter capital de giro e ele vai aceder ao mercado de cessão, e FDICs é sempre uma opção. Aqui, de novo, provocação. Como é que estão os investimentos na sua empresa? É capital próprio, ou seja, a empresa tem capital próprio suficiente para fazer expansão de fábrica, investimento em software, em TI, em hardware, o que for, ou busca com terceiros. No caso, quando busca com terceiros, é a questão de bancos. Pergunta: busca com financiamento de longo prazo? Porque é muito comum também, muitas vezes, as empresas fazerem, tirando quando é máquinas e equipamentos que vai ter um Finame da vida, mas é muito comum as empresas médias, muitas vezes, fazerem investimentos para expansão de fábrica ou o que for, tomando capital de giro de curto prazo, 6 meses ou um ano. Não é o correto. O melhor dos mundos é sempre fazer isso alongado. E aqui uma outra sugestão, 2 outras sugestões que eu dou. Transparência. Quanto mais o banco entender da sua empresa, melhor a área de crédito vai aprovar o crédito para a sua empresa. Então, livro aberto, tudo que a empresa puder passar, obviamente que o que for confidencial não, mas tudo que a empresa puder passar ao banco, o departamento de crédito do banco vai ter mais confiança e vai otorgar mais crédito. Sem dúvida. E aqui, um outro detalhe, fechamento de trimestre. Bom momento para tomar capital de giro, porque todo mundo tem que cumprir meta, e banco, e gerente de banco, e diretor de banco não é diferente. Chega final de trimestre, que passou agora em setembro, todo mundo tem metas, é um bom momento
Obviamente não tomar dinheiro desnecessariamente, mas é sempre um bom momento para, quando chegar agora final de dezembro, vocês vão perceber, os empresários, o assédio que haverá dos bancos com relação a capital de giro. Dica de ouro essa aí, hein, Garcia? É um pouco de experiência. Vamos lá. Aí, citei aqui algumas, puxei de memória, nem fui conferir as datas, mas acho que todas as datas devem estar certas. Não quis colocar aqui crise do petróleo de 73, crise do petróleo de 79, mas coloquei algumas crises. A gente pode perceber que muitas vezes o intervalo entre uma e outra é muito curto. Esse ano aqui a crise é a pandemia. Ou seja, a pandemia efetivamente criou uma crise global, sem precedentes. Tem muita discussão se ela é pior ou não é pior do que a crise de 29. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou economista, sou administrador e advogado. Então não vou entrar no mérito da intensidade da crise. O detalhe é, vai ter a próxima. Se a próxima vai ser o ano que vem, se vai ser global, se vai ser regional, se vai ser só no Brasil, não sei. Mas que haverá uma próxima, e depois haverá outra, e haverá outra, e haverá outra. E aí a questão do relacionamento bancário faz diferença. A empresa tem que estar preparada, porque é isso. Tá no slide, é claro, foi o que você falou, a crise vai existir e a gente tem que estar preparado. As empresas têm que estar bem estruturadas, com relacionamento bancário, com a própria empresa em si, em termos de estrutura. Ela precisa estar muito bem estruturada, porque vai vir a crise e você tem que estar muito bem, com a sua estrutura muito bem azeitada. Vou pegar um exemplo simples. Se em janeiro deste ano alguém perguntasse a alguns restaurantes do Rio de Janeiro, que eram de 50 anos, 60 anos ou centenários, ele vai quebrar, ele vai falir, todo mundo diria, não, isso é impossível. Tá maluco. E aconteceu. Vários, exato. Aqui, pegando o gancho um pouco do slide anterior, né? Passado, você tinha um relacionamento bancário com o mercado, veio a pandemia. Aí a reflexão que eu peço para todo empresário, todo financeiro, todo tesoureiro fazer. Como é que os seus parceiros bancários, financeiros se comportaram na pandemia? Viraram as costas? Apoiaram? Desligaram o telefone? Como é que eles se comportaram? Sim. Mantiveram as linhas de crédito? Mantiveram os negócios? Mantiveram aberta a ponte entre a empresa e o banco? Não estou entrando no mérito depois que vieram os programas governamentais, porque depois que vieram os programas governamentais, obviamente é um pouco mais fácil. Por quê? Porque efetivamente o governo está cobrindo parte do risco das operações de crédito. Mas e antes? Façam todos uma reflexão como se comportaram os seus parceiros bancários financeiros no pior momento da pandemia, que foi ali em março e abril. Sem dúvida. E aí, uma outra reflexão. Como será a sua empresa ou seu conglomerado de empresas daqui a 5 anos, daqui a 10 ou daqui a 15? Os teus parceiros atuais, bancos, estão adequados para essa trajetória da sua empresa? Porque normalmente é muito comum as empresas, muitas vezes, elas fazerem planejamento estratégico, elas fazem um planejamento estratégico de crescimento, de investimento, olhando aí a parte de vendas, a parte de mercado, vão definir os seus clientes, os seus canais de venda, vão definir os seus fornecedores, tem todo esse planejamento. Sim. Mas muitas vezes ninguém olha a parte bancária. Bom, tá bom. Será que os bancos que eu tenho hoje são os melhores para hoje? São, perfeito. Será que serão os melhores para o futuro? E aí é uma análise de caso a caso, não tem uma regra, uma fórmula mágica que você entre lá no Google e digite qual é o melhor banco para o negócio X. Não tem essa regra. O ideal é que cada um, dentro da sua análise, faça uma análise se este banco, em função do perfil dele, da estratégia dele e tudo mais, se esse banco é o melhor parceiro, ou os bancos, né? Se são os melhores parceiros para a trajetória futura da sua empresa. Perfeito.
Muito bom. Acho que era isso, ou seja, um pouco de conhecimento, muita provocação, provocação no sentido de fazerem reflexões sobre o relacionamento das empresas com o mercado bancário, de como eles têm que estar atuantes, presentes, e aquela máxima que ali estava num slide, né? Que não é visto não é lembrado. Perfeito. Garcia, deixa eu Espero aproveitar. que tenham aí perguntas. Vamos ver se vão ter perguntas. Se tiverem perguntas, pode ir mandando aqui. Enquanto isso, eu vou perguntar uma aqui. Tem o setor agrícola hoje no Brasil batendo números recordes, crescendo ano a ano, um dos mais importantes hoje para o Brasil. Tem alguma estratégia bancária em termos de relacionamento, alguma coisa específica para esse setor? Vamos puxar aí do histórico, né? Ou seja, o grande financiador do sistema agrícola ao longo do tempo foi o Banco do Brasil. Então, o governo, de maneira histórica, ele vinha sempre, vamos lembrar aí, quando nós tínhamos uma Selic a patamares acima de 20%, a patamares acima de 10%, o Banco do Brasil era o grande repassador de financiamento para o custeio da safra, né, chamado custeio da safra, e era a custos de 6,5% ao ano. Era um custo subsidiado que o governo dava e o grande repassador era o Banco do Brasil. Os outros bancos tinham uma participação muito pequena. Automaticamente, por ele ser o grande financiador do custeio da safra e também parte também do investimento da safra, através de alguns outros programas, digamos que de maneira histórica e meio que natural, o Banco do Brasil sempre foi o grande parceiro do setor agrícola, em função disso que eu acabei de explicar. Quando eu olho hoje, ou seja, primeiro que esse financiamento a juros subsidiados foi encerrado, ainda no governo da época do Temer, quando o Meirelles era ministro da Fazenda. Olhando a evolução dos últimos anos do mercado, você olha, por exemplo, um Santander, que passou a ter uma atuação muito grande no mercado agrícola, como financiador do mercado agrícola. Você pega um outro banco, o Banco Original, que é um banco também com grande presença na questão agrícola. Banco Indusval, que agora mudou dinâmica e chama Voiter. Sim. Outro grande banco também que tem participação, Itaú. Então, os grandes bancos, normalmente, eles participam de maneira muito forte nessa questão do mercado agrícola. Também precisa de muito capital para fazer tantos empréstimos, e eles, obviamente, têm esse capital, tem essa couraça que a gente chama. E você tem outros bancos, como eu mencionei aí, Original, Indusval e alguns outros bancos que acabam se especializando e tendo grande expertise no mercado agrícola. Sim. Deixa eu aproveitar aqui também, já engatar outra. Imaginando numa situação de uma empresa que fatura, sei lá, 3 milhões por mês, 36 anos, e ela tem já relacionamento com 6 bancos, por exemplo. E aí o gerente dessa conta, de uma das contas, muda de banco. Eu mudo de banco também, a empresa faz sentido ela mudar, vamos supor que seja um dos bancos de maior relacionamento, porque o gerente acaba influenciando bastante, inclusive, nesse relacionamento como um todo. Você acha que é uma estratégia bacana mudar com o gerente ou não? Eu diria que gerente de banco, e eu passei por isso ao longo de 28 anos, gerente de banco, ele é mais ou menos que nem médico, dentista, advogado. É uma relação de confiança. Ou você tem confiança ou você não tem confiança. Sim. Então, é muito comum, principalmente para, às vezes, multinacionais, elas têm restrições de trabalhar, né? Multinacional, muitas vezes, você só pode trabalhar com 2 bancos nacionais, o restante ser estrangeiros. Por sorte, na casa onde eu trabalhava, não havia essa restrição, desde que seguisse as diretrizes e políticas da casa matriz, era livre para trabalhar com o mercado bancário. Mas muitas multinacionais acabam restringindo. É muito comum em multinacional americana você poder trabalhar com 1 ou 2 bancos nacionais, tem que trabalhar com os 3 bancos americanos, Bank of America, JP Morgan, Citibank, e talvez mais algum estrangeiro ou 2. Mas voltando ao tema. Então, é uma relação de confiança. Sim. Se a empresa,
seja através do seu fundador, através do seu presidente, através do seu CEO, através do seu tesoureiro, do seu CFO, não importa. Tem uma relação de confiança muito forte com aquele gerente e ele muda de banco e ele pede para essa empresa, abre conta aqui. Se a companhia fosse minha, eu abriria a conta. Porque a questão da confiança, como eu falei, é quase como uma relação médico-paciente, dentista-paciente, advogado-cliente. É uma relação de confiança. Confiança no banco e confiança no gerente. É um binômio ali, gerente e banco, que acaba trazendo, entre aspas, um conforto para a empresa para trabalhar com aquele banco. Sem dúvida. Bom, é muito comum muitas vezes, o gerente muda de banco, passa a ter um novo gerente à conta e não dá química entre esse novo gerente e a empresa, representada pelo seu CFO, tesoureiro, presidente ou o que for, não dá liga e efetivamente a relação acaba se reduzindo até que chega um momento que se encerra um relacionamento. Ou seja, parte do relacionamento era feita efetivamente pelo gerente da conta. Exato. A gente está já em 41 minutos, até para a gente... Nossa, passa rápido, né? A gente fala e nem dá a impressão de que o tempo está passando, né? Exato. Quando o tema é agradável, a gente nem sente o tempo passar. Exato. E aí, para a gente encerrar nos 45 também que a gente se propôs, eu vou fazer uma última pergunta para você, se quiser depois já fazer as suas considerações finais, que ela é até um gancho do que você tinha falado, acho que da quantidade de bancos. Para uma empresa que tem um banco de um relacionamento muito bom há muito tempo, ou tem quase que um único banco só, faz sentido, óbvio, ter mais bancos de grande, médio porte também para ter, não sei se uma concorrência entre eles, mas pelo menos para você poder ter um poder de barganha. É alguma coisa assim? Eu diria que mais da questão de poder de barganha, você tem que trabalhar com pelo menos 2 bancos, se puder 3 bancos. Por quê? Porque você pode comparar. Você pode comparar o serviço, você pode comparar o atendimento, você pode comparar o preço, você pode comparar tudo. Quando você trabalha com um número muito reduzido, 1 ou 2 bancos no máximo, fica restrita a capacidade de você poder comparar o banco A, banco B e banco C. Quanto mais você, obviamente que dependendo do faturamento da empresa, não dá para você trabalhar com 10 bancos, porque você não vai ter volume de negócios para tantos bancos. Não tem como. Mas pelo menos aí, eu diria um mínimo é 3 bancos. E aí faço até uma sugestão. Se a empresa fosse minha, eu teria 3 bancos. Para uma empresa de um faturamento que não seja grande, 2 grandes e um banco médio. Quais grandes? Não, depende. Aí depende do seu setor. Qual médio? Depende do seu setor, do que você quer fazer. Mas pelo menos 2 grandes bancos, porque você compara os grandes, e o banco médio é um banco mais de parceria, e os bancos grandes são bancos mais de processo. Perfeito. Tem considerações finais, Garcia? Consideração final, eu acredito que nós vamos depois distribuir o material para todos, né? Eu pediria para aqueles que não tiraram fotos aí das telas, que recebam o material, deem uma olhada de novo, principalmente nas provocações, ou seja, naquilo que eu falei como provocativo para fazer reflexão dentro da sua companhia. Não existe fórmula certa, não existe fórmula correta, jeito. Cada empresa tem o seu formato, mas faça a reflexão se a forma que hoje você tem de relacionamento com o mercado bancário é adequada para o presente e, principalmente, se é adequada olhando o futuro. Perfeito. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Foi um bate-papo bem bacana. Espero que tenham gostado. A gente deve fazer mais alguns webinars nas próximas semanas, com novos temas que a gente ainda está para definir, se vai ser sucessão, gestão de pessoas. Entrem no nosso site, www.smrfund.com, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre a nossa empresa e como a gente pode ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, Garcia, boa noite. Tchau, tchau, um abraço.